começando mais um RenovaCast, o podcast do parceiro Renovaço, a oportunidade para dividir aqui com os parceiros o espírito Renovaço de cooperação, de parceria, de experiências que são trocadas a todo momento. É assim sempre nas reuniões da Renovaço, é sempre assim também na conversa entre os parceiros, e nós trouxemos isso para um podcast. E para conversar conosco hoje, Dr. José Lúcio é advogado, tributário, societário. Nós vamos falar bastante sobre o currículo aqui do Dr. José Lúcio, mas eu preciso cumprimentá-lo primeiro, agradecer por essa conversa, que eu tenho certeza que será descontraída, mas com muita informação também. Doutor, muito obrigado. Ranieri, é um prazer estar aqui com você. Parabenizo a você e ao Mauro, nosso presidente da Renovaço, pela idealização desse programa. O RenovaCast é um sucesso e fundamental, muito bacana. Legal. Prazer estar com você aqui. Legal, legal. E o bom, que vai ser muito legal, que está sendo muito legal, que são setores diversos na Renovaço. Estou conversando com você e já temos agendado aqui uma conversa que eu sei que vai ser muito interessante com uma das nossas parceiras, que é do ramo de lojista, do ramo de artigos da roça. Pensa que vai ter um queijinho aqui, doutor? Eita, um queijinho com goiabada, hein? Exatamente. Mas, bom, o assunto hoje é direito, o assunto hoje é empreendedorismo, e o doutor José Lúcio traz uma experiência grande na advocacia de negócios, né, doutor? Isso, exatamente. O senhor gosta de chamar. Planejamento patrimonial, governança corporativa, reestruturação de empresa em crise, e tem uma das ocupações aqui do Dr. José Lúcio, que é muito interessante, que é a sucessão de uma empresa. Como preparar a sua empresa para ela ter um sucessor à altura do seu negócio. Exatamente. E deixar isso juridicamente redondinho, né, doutor? Também. Esse é um grande desafio das empresas. Não é? Existe uma estatística, feita pelo Sebrae, de que 75% das empresas no Brasil fecham as portas na passagem da primeira para a segunda geração. E apenas 5% das empresas chegam na terceira geração. Há uma confusão, né? Porque às vezes o empresário pensa que quando ele morre o negócio dele vai acabar, e não precisa acabar. E ele não precisa ter um sucessor da família. Ele pode ter um filho que é médico, ele pode ter um filho advogado, e o negócio dele pode se perpetuar. Mas as empresas não se preparam para isso. E, infelizmente, essa taxa de fechamento é muito alta. Porque não tem um trabalho de governança e porque não tem um trabalho de sucessão. Muito bem. E é importante, o senhor disse algo muito importante. Eu vou tirar o senhor, porque... Por favor, nós somos amigos e estamos falando para amigos, parceiros. Parceiros, amigo de churrasco, inclusive. Amigos de churrasco. Eita, coisa boa. Mas, Zé Lúcio, você disse algo muito importante e me chamou a atenção, porque não necessariamente precisa ser um filho, precisa ter parentesco para suceder um negócio. Precisa, na verdade, de planejamento. Exatamente, precisa de organização. O médico, o engenheiro, né, o advogado, o herdeiro, eles podem tocar a carreira deles. Continuar recebendo da empresa. Existe uma confusão muito grande entre o que é ser sócio de uma empresa e o que é ser gestor de uma empresa. Existe essa confusão. Família é uma coisa, gestão é outra e patrimônio é outra. Mas as pessoas não se debruçam sobre esse tema, não têm esse olhar e confundem, e quem sofre é o negócio. Muito interessante. E aí a hora que a gente fala sobre governança, tem a ver com tudo isso que nós estamos falando, né? Tem a ver com tudo isso. Mas como que você trabalha a governança dentro das empresas que o senhor atua? Primeiro, é importante deixar claro que eu faço o trabalho jurídico da governança. Ok. Porque a governança, ela se divide, ela tem um braço jurídico e ela tem um braço de gestão mesmo. Administrativa, né? Isso, exatamente. Então, toda a estratégia, para você instrumentalizar a estratégia, instrumentalizar os órgãos, tem toda uma parte, os órgãos decisórios da empresa, tem toda uma parte que depende de você regulamentar isso e regulamentar dentro de uma linguagem jurídica, não é? Então a gente faz a parte jurídica em conjunto com algum consultor da área mais de gestão, mais entendeu? administrativa. Isso. Bom, eu precisava... É um belo projeto.
Muito bom. Eu precisava fazer uma introdução aqui sobre o trabalho do Zé Lúcio, mas eu preciso também falar sobre a Renovaço. Então acho que eu não atropelei porque eu fiz aqui uma breve introdução do seu trabalho, mas nós precisamos falar da Renovaço. Com certeza. A Renovaço cumpre um papel assim de cooperativismo mesmo, de parceria. E o que trouxe o amigo que tem negócios lá no Espírito Santo, escritório no Espírito Santo, que hoje você reside em Vitória, correto? Sim, a minha residência é Vitória. Tem escritórios aqui em Minas e em Vitória. Mas, bom, o que te levou para uma rede de amigos, uma rede de parceiros aqui em Ipatinga? Olha, falar da Renovaço no RenovaCast, o que me trouxe, eu tenho que fazer aí uma confidência e uma deferência ao meu grande amigo, Jonilson Batista Campos. Seu padrinho e meu padrinho. Meu padrinho de Renovaço, meu amigo, companheiro. Foi através dele que eu conheci a Renovaço, foi através dele que eu me inseri na Renovaço, onde conheci então o nosso presidente e pude compreender e entender que a Renovaço, diferente de muitos grupos empresariais, e existem muitos grupos de networking, né, onde você vai gerar negócios, eu falo que na Renovaço o dinheiro ele não está em primeiro lugar. Fechar contrato entre os parceiros não está em primeiro lugar. Costumo dizer que o dinheiro, ele, como diria um amigo meu, o dinheiro ele entra de lado, o dinheiro é secundário. Okay. O mais importante aqui é você gerar relacionamento, gerar amizade, gerar companheirismo, se apoiar, ter onde se apoiar e apoiar os parceiros. E, se possível, gerar negócio, melhor ainda. Claro que o objetivo, né, da Renovaço, o propósito, ao fim e ao cabo, é o fortalecimento dos parceiros. Mas aqui, diferente de outros espaços em que eu já convivi e que convivo também, não é o dinheiro pelo dinheiro. As pessoas construíram laços aqui, a Renovaço é uma grande família, né, laços de amizade profunda e de lealdade profunda, o que é muito difícil nesse mercado. Então é um lugar que eu vou te dizer, eu me sinto em casa aqui. Muito bom. Eu acho que tem muito a ver com o que você falou, o exemplo que eu disse agora há pouco. Estou recebendo aqui o Dr. José Lúcio, com escritórios no Espírito Santo, escritório aqui também em Minas Gerais, um renome da advocacia, mas vou receber uma lojista de produtos da roça. Vamos conversar aqui também com a Ale Paixão, que toca uma empresa de diaristas. É um espaço plural. É isso. Onde você tem oportunidade para todo mundo. É isso. Pra todo mundo. E te garanto que o papo com elas vai ser mais divertido que o meu, porque o papo de direito nem sempre é um papo agradável, né? Sim, sim. Mas cada um com a informação que tem aqui para trazer para a gente. Não tem problema nenhum. Bom, falado sobre a Renovaço, e a Renovaço a gente precisa aproveitar o espaço aqui e registrar, está num momento realmente de ascensão, de abertura de negócios internacionais com a Expo Nova York. Mauro esteve conosco, nosso presidente, e abriu esse leque de oportunidades que a Renovaço está trazendo, e a gente precisa registrar isso aqui, esse sucesso que é a Renovaço, não só no Vale do Aço, como também nos Estados Unidos com parceiros lá. Bom, doutor Zé Lúcio, falar um pouco mais sobre a advocacia de negócios. Não, mas aí me permite, por favor, antes de mudar de voltar assunto, a falar da advocacia, okay. Eu falei, né, da Renovaço, que é um espaço onde eu me encontro, onde eu me encontrei, onde eu fiz amigos. Falei do Jonilson, que me trouxe para a Renovaço, mas eu queria também registrar aqui a minha admiração pelo nosso presidente. Okay. Porque ele é o idealizador, né? Ele fundou a Renovaço. Hoje eu faço parte do Conselho Fiscal da Renovaço, então eu faço parte aí desse ambiente da diretoria. Vejo o entusiasmo e a seriedade, o comprometimento com que o Mauro conduz a Renovaço. O Mauro poderia ter tido benefícios ao longo dessa trajetória particulares, mas ele nunca colocou o cargo dele de presidente à frente de qualquer interesse pessoal da instituição e dos parceiros. E o que é muito difícil você encontrar. Então, uma pessoa com a postura, com a retidão de postura do Mauro, eu queria então deixar aqui uma salva de palmas para ele, pela condução e pelo grupo que ele criou. Porque o DNA, a Renovaço tem o DNA dele. Se a Renovaço é uma família, é porque tem o DNA dele. Então, vai aí, meu presidente, um abraço especial e os parabéns, viu? É isso aí. Bom, acho que todos nós na Renovaço, ou a grande maioria, tem uma admiração desse tamanho pelo Mauro, porque eu vejo a persistência, a resiliência que o Mauro sempre
teve com a Renovaço. Passamos por um período aí de pandemia, onde os negócios não estavam caminhando da forma que estávamos acostumados, e o Mauro persistiu. Falei com ele aqui na nossa gravação, é realmente um visionário. Consegue enxergar além da montanha, além do que a gente tem aos olhos. Mas ele tem sempre um olhar focado nas pessoas, nos parceiros. Eu acho que isso que é o mais importante. Verdade, verdade. Bom, meu abraço, presidente. Nossa amizade só cresce a cada dia e a gente divide experiências e é sempre muito bom. Bom, falar de advocacia de negócios. Hoje, o que é mais latente, o que é mais problemático, vamos dizer assim, dentro das empresas quando se fala em questões jurídicas, doutor? Eu vou tentar falar um pouquinho como é que é o nosso trabalho para depois responder sua pergunta. Tá bom. A gente, como advogado, né, de negócio, como eu gosto, né, de sempre de me apresentar, a gente atua sempre em duas vertentes. Ou apoiando a empresa que está em crise, né, que às vezes tem muita dívida, tem muito passivo, a se organizar, a gerir essa dívida, ou apoiando empresas, pensando na outra ponta, como é que ela pode crescer, como é que ela pode expandir seus negócios. E aí eu vejo que talvez o ambiente de insegurança que a gente tem hoje no mercado, seja no mercado financeiro, seja na parte macroeconômica, seja no poder judiciário, né, que você tem uma decisão favorável aqui e essa decisão é reformada logo na instância superior. Então, o empresário hoje, acho que a maior dor do empresário é a insegurança que ele tem de falar assim, não, eu vou fazer esse investimento porque uma decisão, uma eleição muda dentro do país, uma eleição fora do país, muda o ambiente político, muda o ambiente econômico, e aí você, às vezes, que estava projetando um faturamento, um crescimento X ou Y, você não consegue performar, não consegue realizar, vem a crise. Às vezes você está direcionando o seu negócio por uma direção, num sentido, e aí vem uma mudança de política, não mudança de político, mas a política pública muda, e aí você tem toda uma dificuldade. E aí é que a governança corporativa tem um papel fundamental. Porque uma coisa são as questões jurídicas, né? Da melhor maneira de você constituir a sua empresa, a melhor maneira de você ter um planejamento tributário para pagar menos impostos, isso é uma coisa. Mas a governança, ela é fundamental para o empresário no sentido de quê? No sentido de que onde é que eu vou alocar recursos? Eu fiz um curso em São Paulo, no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa em 2018. Falo que foi uma grande escola para mim. E você veja que o empresário, às vezes, ele fala assim, não, eu vou investir, eu vou construir um prédio novo, eu vou construir isso na minha empresa, eu vou crescer aumentando no portfólio esse produto. Só que em determinado momento, ele não está antenado o que vai ser do negócio dele, do setor em que ele atua no médio prazo. Vamos dar um exemplo simples aqui, para ficar fácil para as pessoas entenderem. Você imagina, todo mundo, há um tempo atrás, tinha telefone Nokia. Você devia ter. Sim, era um sucesso. Todo mundo tinha. Quantas pessoas você conhece hoje que tem um telefone Nokia? Praticamente saiu do mercado. Porque eles não entenderam que o modelo de negócio estava mudando, saindo do analógico para o digital. Lembra da Kodak? Sim. Toda rua, toda cidade tinha Kodak. Não tem por quê? Porque eles não migraram naquele momento para o digital. Fato. Então, quando você aloca errado o investimento, quando você não tem uma visão da tendência de mercado, vamos falar de uma outra coisa que está muito aí latente, ensino, faculdade. Uhum. O EAD está crescendo muito. Mudança total do mercado, né? Mudança total de mercado. Você imagina, até que neste momento deu uma freada. Okay. Mas vamos dizer, nos últimos 5, 8 anos, cresceu muito. Perfeito. Tem muita instituição que investiu em prédio, comprou prédio, construiu prédio, e hoje tem esses prédios ociosos. Então você entender o mercado, entender a tendência de mercado e alocar corretamente os recursos, eu acho que é o grande desafio do empresário, sabe? Saber fazer a leitura do jogo para saber aonde é que ele vai colocar os seus recursos. Então, o que você está me dizendo é que o seu trabalho basicamente antecede ou é de planejamento. Antecede qualquer problema jurídico. Você consegue antecipar questões para garantir a segurança dos negócios. A gente busca
que são duas coisas que a gente não pode confundir. Uma coisa é o planejamento da estratégia de negócio e outra coisa é o que a gente chama de advocacia preventiva. Ok. Então, assim, a advocacia preventiva é uma coisa. O que a gente procura, sempre quando eu assumo um cliente, eu procuro entender a estratégia de negócio do cliente. Eu procuro visitar o chão da fábrica do cliente. Né? Quando eu falo chão de fábrica, ou seja, que nem todo mundo é fábrica, né? Mas é entender a operação. Ok. Porque entendendo a operação, você vai entender como é que você pode contribuir para o crescimento do cliente, para resolver uma dor que ele tem, para diminuir um risco. Então a gente procura sempre entender, a primeira coisa, entender a estratégia do cliente. E a partir daí você trabalha em conjunto. O nosso trabalho, embora a gente tenha processos, né, tenha contencioso, processo judicial, o nosso trabalho ele vai muito além disso. Eu falo que a gente faz um trabalho de apoio, de apoio no desenvolvimento da estratégia muito maior do que o trabalho específico de ficar resolvendo problema no fórum. Entendeu? Entendi. Bom, eu anotei algumas questões aqui e, aliás, quero te perguntar, é certo dizer pediu concordata ou pediu falência? Ou os dois estão certos? Porque eu quero entrar nessa pergunta, mas não queria te perguntar de forma errada. Vamos lá. A concordata ela deixou de existir com o nome de concordata. Ah, é? Falência continua existindo, é um instituto jurídico. Okay. E você tem hoje a recuperação de empresas. É a recuperação que pode ser judicial ou extrajudicial. Então a recuperação substituiu a concordata. E o legal é que eu ouvi recente alguma coisa que falência, vou chamar de falência, nos Estados Unidos não é tão mal vista, ou em outros mercados internacionais, não é tão mal vista quanto aqui. Porque, na verdade, não é o fim da empresa. Quando se pede, não é o fim, na verdade é uma recuperação. Como que o mercado aceita as empresas em falência? Vou te perguntar isso, que é praticamente uma consulta. Eu tenho um cliente aqui que está em recuperação, e tinha umas notas fiscais lá e o gerente brigou, estamos nessa situação, vamos resolver e tal. Eu não sabia se eu ficava assustado ou se você fala assim, não, o caminho é esse mesmo. O que você me diz? O objetivo da recuperação, seja ela judicial ou extrajudicial, o objetivo do legislador, quando criou, né, essa ferramenta, esse instituto jurídico, como o próprio nome diz, era de recuperar a empresa. Uhum. Então você tem uma empresa que vive um momento de dificuldade de caixa, de fluxo de caixa, seja por um problema de má gestão, seja por um problema até de má fé, às vezes, né? Acontece ou de mercado, empresário, né? Ou seja por um problema de mercado. Tá? E aí você fala assim, se fechar essa empresa, o que é melhor para a sociedade como um todo? Okay. Fechar a empresa ou todo mundo perder um pouquinho e manter a empresa? Porque a empresa, quando ela está ativa, ela gera impostos, ela gera empregos. Se ela gera empregos, ela diminui gastos do governo federal, por exemplo, com pagamento de seguro-desemprego, enfim, com uma série de custos. Se a pessoa tem um salário, ela consegue pagar um plano de saúde, então diminui gastos com despesas do SUS, por exemplo. Então quando a empresa está viva, ela cumpre o que a lei chama de função social, a função social da empresa. Então o objetivo da recuperação não é dar tombo em ninguém, não é dar prejuízo, né? Dar tombo na linguagem popular, não é dar prejuízo nas pessoas. O objetivo é que todo mundo abra mão de uma parte do que tem direito a receber para que a empresa se reorganize e se reestruture. O problema todo é que esse instituto, às vezes, ele vem sendo utilizado de maneira com um olhar mais, vamos dizer assim, mais torto. Em que sentido? Eu vou fazer... A pessoa às vezes pega a dívida, né, contrai dívida, assume obrigações que não dá conta de pagar, e aí vem o mercado e o mercado às vezes, né, fica difícil. Vou entrar com recuperação, se der errado eu faço recuperação judicial. E não é assim, não deveria ser assim. Eu via recentemente um estudo do Ministério da Economia, recentemente que eu falo assim, já tem uns 3 anos, tá? Sobre o número de ações de recuperação judicial. E o que tinha toda essa discussão? Porque os bancos começaram a discutir isso com o governo federal, com o Congresso Nacional,
Porque essa lei ela teve uma alteração aí, acho que foi, se não me engano, foi 2020. Ela teve essa alteração, por quê? Porque os bancos estavam perdendo muito dinheiro. Porque a pessoa falava, pega lá 10 milhões do banco, entra com recuperação e só oferece pagar 20% ou 30%. Então a gente acabou tendo aí um desvirtuamento por parte de alguns, né, de algumas empresas, sobre a verdadeira essência e o objetivo da recuperação, entendeu? Então realmente aconteceu algo, vinha acontecendo para deixar essa imagem de que é algo negativo, mas não necessariamente é tão negativo como se pinta, né? Porque na verdade, se você pensar assim, a empresa tem um cenário que ela não conseguiria pagar as dívidas dela. E aí ela ia pagar uma parte e a outra parte ia ficar sem receber nada. E ela ia, às vezes, acabar fechando. Porque veja bem, quando o empresário, a empresa está endividada, ela começa a ter uma série de bloqueios, inclusive de dinheiro, bloqueio, a gente chama de Bacenjude, né? Que é o bloqueio que o juiz determina que faça na conta bancária da empresa. Você imagina, o empresário tem 100 funcionários, ele tem que pagar a folha amanhã. E aí tem um bloqueio hoje, sei lá, de uma dívida tributária ou de uma dívida trabalhista, não importa, né? Okay. Tem um bloqueio judicial. Como é que ele vai pagar a folha semana que vem? A folha vem essa semana que vem, né? Hoje aí é final do mês. Quantas pessoas impactadas? Impactadas. E eu te pergunto, se a empresa não paga a folha, ela sobrevive? Os funcionários não vão continuar trabalhando sem receber. Então você estrangula a empresa. Estrangula a empresa. O objetivo da recuperação judicial é, peraí, suspende as execuções, para de todo mundo bloquear dinheiro assim ao mesmo tempo, vamos fazer um plano de pagamento, cada um concede um determinado tipo de desconto. Claro que tem toda uma técnica para se chegar no plano de recuperação, ele tem que ser aprovado em assembleia, os credores vão votar se concordam, se não concordam, entendeu? Então a empresa apresenta um plano de pagamento, de saneamento das dívidas, os credores votam, o juiz nomeia um administrador judicial, que é alguém que vai estar acompanhando, enfim, tem toda uma técnica. Perfeito. O objetivo da legislação é muito bom, mas infelizmente tem gente que às vezes fala, vou fazer, se não der eu entro na recuperação que eu ainda consigo o desconto. E não é assim. Ok. Bom, vamos mudar um pouco aqui o nosso assunto, porque eu estou ansioso. O doutor Zé Lúcio é tributarista também. Eu estou ansioso para falar de um assunto que é pauta nos jornais nos últimos anos, ou pode colocar nos últimos anos, que é uma reforma tributária para o nosso país. E nós estamos já com um texto que foi aprovado, que foi para o Executivo e teve algumas alterações, e deve voltar agora para o Legislativo de novo e deve sofrer algumas sanções. Como que o senhor observa esse cenário neste momento? E muitos dizem que não vai resolver o problema tributário brasileiro, que é altamente complexo, que tem um custo gigantesco para ser trabalhado. Como que o senhor está enxergando todo esse momento? Polêmica. Um tema complexo e espinhoso. Sim. Que ainda está sendo construído, como você mesmo disse. Ok. A gente teve primeiro uma aprovação da emenda constitucional que aprovava a reforma, né? E agora, recentemente, a gente teve a aprovação da lei complementar que vem regulamentar aquilo que foi aprovado, então, no ano passado na reforma. Esse novo sistema está sendo construído. Você muito bem disse muito bem. Existia uma série uma complexidade muito grande, com uma série de impostos, às vezes até havendo discussões de bitributação, né? E é muito difícil para o empresário, é muito difícil para o empreendedor conseguir gerir o seu negócio diante dessa celeuma que sempre foi o sistema tributário brasileiro. A ideia da reforma é simplificar. Você tinha aí várias... Estou falando impostos aqui, numa linguagem menos técnica, mas você tem... Nem tudo é imposto, né? Tem contribuições, tem taxas, enfim. São tributos. Ok. Mas vou falar imposto de maneira lato sensu aqui, tá? Ok. Só para que se algum colega advogado estiver assistindo, um contador, não falar que eu estou comentando aqui imposto de maneira generalizada. Ok, claro. Mas, então tem ainda, porque você tem uma fase de transição, né? Então você tem ainda muitos impostos. A ideia da reforma é concentrar, simplificar todo esse sistema. Mas, de fato, a reforma tal qual ela foi aprovada, ela não vai chegar onde se precisava. Eu vou dizer assim, a gente deu um passo, a gente está dando, né, um passo na direção que precisa. Mas ainda será necessário ou serão necessários
mais alguns passos para a gente chegar aonde precisa. E aí você tem muita disputa política. Porque, e aí não, Tudo pelo amor de Deus, né? não me entendam, não estou falando aqui nem de um viés sem idealismo nem nenhum, outro. Sem idealismo nenhum. Mas o que você observa muito? Determinadas pessoas, determinados deputados, senadores, né? Okay. Que num governo anterior tinham uma certa posição, quando vem agora o governo novo, que é o atual governo, eles às vezes votam diferente por conta da política, porque é do outro governo. Interesses assim políticos. Como quem hoje está votando às vezes a favor, lá atrás votou contra algumas coisas, porque aí entra a política. E aí era um momento, muito não o entra, momento político, né? Momento político. E às vezes não entra na pauta o que é o melhor. Verdade. Aí entra na pauta aquilo que às vezes é o legado que um lado político ou outro vai deixar e acaba que emperra o que deveria ser, você poderia ter dado outros passos, tá? A gente poderia ter dado outros passos em termos de Congresso Nacional, em termos de governo federal, para aprovar uma reforma já mais adequada ao ambiente, para dar mais segurança para o empresário. Perfeito. Para que de fato reduzisse. Porque você não vai ter uma redução. Essa era a minha próxima pergunta. A gente falava de... O que mais todo mundo quer saber, vai diminuir o imposto? Depende do negócio, depende do setor, entendeu? Depende de uma série de coisas. Vou te dar um exemplo. Você tem aí, a gente falou de planejamento sucessório na empresa. Mas pense que o planejamento sucessório da empresa, ele vem muito pensando que o fundador, o sócio, que ele vai falecer. Então a sucessão, ela envolve também, né, o patrimônio particular quando você pensa na sucessão ampla. Não é só, o empresário não pensa só na sucessão dele na empresa, o cargo dele na empresa. Ele pensa todo o patrimônio dele. Principalmente. E quando a pessoa falece, você tem então o inventário. Se ela não organizar a sucessão, vai ter um inventário. E lá vai se distribuir todo o patrimônio, né, imobiliário, os ativos empresariais, entre os herdeiros. A reforma, ela criou agora um imposto que vai crescendo à medida em que você tem o patrimônio maior. Então tem uma escala. Hoje, até então, na maioria dos estados, tirando São Paulo, salvo engano, Rio Grande do Sul, São Paulo com certeza, São Paulo e Rio de Janeiro, eu acho, que o imposto já era gradual, já era escalonado. Então, quanto maior o patrimônio, maior a alíquota. Mas Minas Gerais, que tinha uma alíquota fixa do ITCMD, que era o imposto que se aplicava aí que se aplica no caso do inventário, esse imposto vai chegar, em alguns casos, a dobrar. Para quem tem grandes... Você fala assim, as grandes fortunas? Não. Porque o que está se entendendo como valor de grande fortuna são valores que muitos dos empresários médios têm. Então, não é aquela coisa só de taxar a grande fortuna. Ou seja, vai ficar mais caro fazer o inventário. Por isso é importante você pensar e planejar a sucessão. Eu ia te perguntar sobre isso. Na verdade, agora eu quero te perguntar basicamente sua opinião sobre essa taxação dos patrimônios maiores. Eu converso muito e a gente fala muito sobre se você taxa os grandes investidores, eles não se interessam em investir no país. E aí você não tem geração de renda, você não tem emprego. Podemos enxergar esse problema realmente ou só acredita que não? Eu falo o seguinte, é um jogo de interesse, o jogo político, né? O jogo de político, na verdade, nada mais é do que um jogo de interesses. E você tem uma discussão daquela situação de tratar igualmente, igualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. Eu acredito que ter um olhar diferenciado, pessoa que ganha 5 mil reais, que ganha 10 mil reais, que ganha 200 mil reais, eu acho que você pode sim ter um olhar diferenciado para a taxação. Agora, o mais importante é o que se faz com esse recurso. Como é que ele volta para a sociedade? Entendeu? Essa que eu acho que é a grande preocupação. E o maior problema do investidor, do meu ponto de vista, ele não está preocupado qual que é a regra jurídica, no sentido de, tudo bem, se eu vou ter que pagar mais, eu vou me adequar aqui, ele às vezes vai ter que aumentar a margem, ok. O grande problema é a insegurança que ele tem depois com as discussões judiciais que se criam em cima da legislação aplicada. Esse que eu acho que é o grande ponto de insegurança. E o custo final dos produtos, né? Aí você pode, obviamente, calcular que vai ter
você ter. Vai ter aumento Vai ter aumento de preço. Alguém vai pagar essa conta. Correto. Agora, polêmica, mais uma polêmica aqui, vamos lá. A taxação do Pix ou não taxação do Pix, há poucos dias atrás a conversa era só essa pelas ruas. Clientes meus aqui preocupados em fazer um Pix, tive aqui que dar um jeito de arranjar um banco que fosse o mesmo banco do cliente para poder pagar. Afinal de contas, o que pensar sobre isso? Como analisar essa questão que também foi politizada, né? Foi muito politizada. E aqui vamos tentar falar sem o viés político. Perfeito. Né? O que acontece, na verdade, já há um monitoramento há muito tempo das transações. O Pix ainda não era monitorado da forma como eles estavam pretendendo estabelecer agora, né? Mas ele não seria taxado. Na verdade, hoje, o que acontece? As transações de R$2.000, hoje que eu falo já há muito tempo, elas já são monitoradas. Pois é, mas e o sigilo bancário? Não. É o que a gente chama o que a lei chama, né? De transações estranhas. Se você for hoje no seu banco fazer um depósito para pagar, sei lá, mandar um dinheiro para alguém da sua família. Se você for lá no caixa rápido, você tem que digitar inclusive o seu CPF, se o valor for acima de R$2.000. Isso já era. O Pix, na verdade, eles estavam até falando que iam fiscalizar só a partir de 5. Uhum. Porque o que o governo quer saber é quem está mandando dinheiro para quem. Resumindo, é isso. Vou te dar um exemplo de uma coisa que acontece muito no escritório e que pode, inclusive, ter muito parceiro Renovaço que tem essa demanda. Pessoa tem um pequeno comércio. Vamos pensar aqui uma mercearia ou uma cafeteria. Enfim, não importa qual é a atividade. Um profissional autônomo, tá? E ele recebe muito Pix na conta pessoal. Ou cartão de débito ou crédito. A pessoa às vezes pensa lá, tem uma cafeteria, está no Simples Nacional. E ela tem, todo mês a Receita Federal manda, todo mês os bancos, as operadoras de cartão de crédito mandam para a Receita Federal, isso já há algum tempo, um extrato do que você movimentou. Então você recebeu, por exemplo, R$100.000 na maquininha de débito, recebeu R$100.000 na maquininha de crédito. Você faturou só ali R$200.000, sem contar o que entrou de Pix ou sem contar o que entrou de dinheiro em espécie. Uhum. Mas na sua declaração contábil, você declara que recebeu 80 mil. Isso hoje, essa informação ela é cruzada. Automaticamente, o sistema da Receita, ele já faz essa leitura e já aponta para os auditores fiscais quem é que está sonegando. Porque ele está declarando que recebeu uma coisa, mas ele está recebendo outra completamente diferente. De onde que vem a informação? Das operadoras. É obrigatório informar. Então a gente tem muitas ações hoje no escritório, muitas defesas tributárias, da pessoa que vendeu, recebeu, mas declarou a menor ou não declarou. Isso é um grande problema. Que a gente tem. E o Pix, na verdade, o Pix só estaria entrando numa onda do que já acontece. Entendo. Do que já acontece. E, na verdade, o valor ainda seria maior, seria de 5. Estavam até ampliando, na verdade, o nível da fiscalização. Porque hoje é 2. Se você for lá fazer um depósito, a partir de 2.000, já está fiscalizado. Está fiscalizado. Ou seja, já sabem o que você faz com o seu dinheiro já há muito tempo e não tem... Vou te dar um exemplo, como que o sistema tributário hoje... Antigamente, as pessoas tinham uma visão, entendiam, isso aqui eu posso não declarar, isso aqui o governo não vai saber, e acontecia muito. Sim. Hoje, por exemplo, se eu receber um alvará no fórum aqui em Ipatinga, se eu receber um alvará de honorários no fórum de Ipatinga, e eu esquecer de passar isso para minha contabilidade, na hora que eu for declarar o imposto de renda, o contador ele já enxerga o Zé Lúcio. Aqui, porque quando você faz a declaração hoje, a Receita ela confronta com o que ela já tem de informação. E ela fala, o contador fala, faltou, você aqui está acusando que você recebeu um alvará, sei lá, de R$10.000 do processo número tal, do cliente tal em Ipatinga, no dia tal. Confere, Zé Lúcio. Rapaz, esqueci. Quer dizer, a Receita ela te dá a chance, antes, quando você vai lançar a informação, de você... refazer. Vou refazer aqui. Todos os sistemas hoje praticamente são integrados. E o aparato só está crescendo, então. Está crescendo.
Nós podemos dizer que é um superpoder que o governo tem, ou as instituições, né, fiscais têm, enquanto o empresário, enquanto o cidadão está totalmente desarmado e sem informação. Porque, na verdade, a legislação ele é clara no sentido de que a gente tem que recolher, né, incida impostos sobre a renda, sobre a venda de produtos, circulação de mercadorias, enfim. O que acontece é que o empresário, a empresa, né, às vezes, ou o próprio o autônomo, por exemplo, ele faz as coisas, ele realiza sem uma orientação. Porque tem como você pagar menos imposto, dependendo de um bom planejamento. Correto. Você vai falar assim, mas ainda assim tem um valor. Claro, não tem planejamento tributário igual a sonegação. O cara que está disposto a sonegar, ele vai pagar zero. No planejamento tributário vai ter um valor, mas o que você procura é mitigar esse valor. Mas aí você tem que ter em mente o seguinte, sonegar é crime. Então, além de um problema, se você cair na malha fina de ter que pagar aquele imposto com juros, com multa, com correção, você ainda pode responder por um processo criminal. Então, é muito importante... É o princípio. Declare a realidade. Faça o certo. A orientação que a gente sempre passa para o cliente você tem que fazer o certo. Agora, será que o que você faz hoje é a forma mais adequada no sentido de você estar economizando, utilizando de todos os benefícios, todos os recursos que a legislação permite para que você pague menos? Esse é o ponto. Muito bem. Ainda um pouquinho sobre tributação, porque acho que é um assunto muito comum hoje, a grande preocupação é a quantidade de impostos que a gente paga e tudo mais. Você usou uma palavra aí, eu ia entrar nessa pergunta, mas eu não tinha ouvido essa palavra ainda. A bitributação. Eu posso entender isso como aquele fato de, por exemplo, para fabricar essa caneta, eu preciso de comprar essa borrachinha, eu preciso de comprar esse plástico e já pago o imposto na hora que eu compro essa matéria-prima. Na hora que eu vou vender, o atravessador, o comerciante, paga mais impostos para mim. Isso. E aí, na hora que o comerciante vende para o consumidor final, o consumidor final também paga impostos. Seria isso a bitributação que você vinha falando? Não, a bitributação não é na cadeia de pagamento de impostos. Mas essa preocupação minha, ela é pertinente? Ela é pertinente, mas no seguinte sentido. A bitributação é quando você está pagando, o mesmo contribuinte está pagando duas vezes, ainda que com impostos com nome diferentes, sobre aquela situação. Eu vou dar um exemplo recente. Pensa assim, sobre a caneta incidiu, por exemplo, PIS/COFINS. E sobre a caneta incide ICMS, na circulação de mercadoria. Ok. Para fins de cálculo do ICMS, você teria que excluir do custo da caneta o PIS/COFINS. Porque quando você considera PIS/COFINS, que você já pagou no custo da caneta, você está aqui recolhendo o ICMS também sobre o imposto que você já pagou. Não sobre o custo da caneta. Entendi. Entendeu? Perfeito. Esse é um grande drama. Drama. E aí vem todas as teses, né, que vem sendo discutidas no judiciário para você exatamente adequar uma realidade. Agora, vamos lá. Esse planejamento do empresário, ele precisa ser feito por um contador? Esse conhecimento que o senhor está me trazendo aqui, ele precisa estar com o contador ou precisa estar com o advogado? Ou com os dois? Eu sempre recomendo, nessas situações, uma análise conjunta. Eu falo que o maior parceiro do advogado que atua na área tributária é o contador. Mas o contador tem condição de fazer esse trabalho sozinho. O contador tem condição de fazer um planejamento tributário sozinho. O advogado, dependendo do conhecimento dele, ele tem condições de fazer também o planejamento tributário sozinho. Eu não acredito que você vai ter o melhor planejamento se você fizer de maneira isolada. Eu entendo que o planejamento tributário ele é um trabalho de mão dupla, deve ser feito a 4 mãos. Porque tem conhecimentos que são específicos da área jurídica, tem conhecimentos que são específicos da área contábil. Então, quando você soma esses dois conhecimentos, essas duas áreas do conhecimento, você vai ter um planejamento mais refinado. Perfeito, muito bom. Bom, pensando um pouco mais aqui na sua atuação, saindo um pouquinho da tributação,
para se ter uma experiência, para levar a experiência para o seu cliente, para o empresário, sobre governança corporativa, sobre planejamento patrimonial e assim por diante, é necessário ter e de onde você traz a possível experiência com os números da empresa? Com balanços, com planejamento financeiro, é necessário ter, e o senhor traz isso também, você traz isso também para o atendimento ao seu cliente? A gente procura fazer um trabalho para além simplesmente da técnica jurídica, e a gente atua também em várias empresas como membro do conselho de administração, exatamente para poder trazer não só uma visão jurídica do negócio, uma visão jurídica do problema, mas também uma visão que afeta a estratégia do cliente. Eu vou te fazer vou te dar um exemplo, Ranieri. Quando você resolve, se eu e você decidimos hoje abrir um negócio, sei lá, um negócio qualquer, a gente combina, sei lá, você vai colocar 50 mil e eu vou colocar 50 mil. A gente vai ligar para um contador, amigo nosso, falar, nós estamos montando aqui um negócio, faz um contrato social aí. Normalmente, a maioria dos contratos dos contadores vão mandar um modelo que eles usam um padrão para todo o negócio. Normalmente, uma limitada. Aí pode ser que se enquadre no Simples Nacional ou não, enfim. Mas o que eu acho que é importante? O contador ele tem uma visão contábil. É importante você ter uma visão jurídica. Então a primeira pergunta é: qual é a natureza jurídica mais adequada para esse negócio que nós estamos montando? É uma limitada mesmo? Seria uma sociedade anônima de capital fechado, por exemplo? Seria uma sociedade de propósito específico? Seria uma sociedade em conta de participação? Então a primeira pergunta é: para a estratégia que eu quero desenvolver, imagina eu vamos criar uma startup. Você que é um cara da tecnologia, da comunicação, vamos criar uma startup. Peraí, para a startup, qual que é o melhor modelo de negócio? A gente vai precisar captar recursos para poder alavancar? Não vai? Qual que é o melhor modelo para eu trazer investidor, para eu atrair investimento? Você tem uma série de análises que você tem que fazer da estratégia. O que eu quero com o negócio? Eu estou criando um negócio, eu quero expandir esse negócio, eu quero trazer, para isso eu vou precisar trazer investidor? Então, ou não? Então a Constituição já é outra. É outra. Perfeito. Então você tem que analisar a estratégia do cliente para saber qual é o melhor veículo societário. Se é uma limitada, se é uma SA, se é uma SPE, se é uma SCP, enfim, tem uma sopa de letras e aí que definem, você me assustou, não sabia. Definem as sociedades. Aí, a partir daí, você vai discutir qual é o melhor modelo tributário de enquadramento. Tem uma outra coisa que você tem que pensar, e o empresário normalmente não pensa, que é o que a gente chama de acordo de sócios. Hoje a gente se dá bem, tanto que a gente quis fazer uma sociedade, nesse nosso exemplo aqui. Mas pode ser que daqui a 5 anos eu queira vender a minha parte e você queira continuar com o negócio. E aí, como é que se dá essa relação, por exemplo, não só ao longo dos 5 anos? Eu preciso registrar que o meu sócio tem a preferência de compra, por exemplo? Também, mas vai muito além disso. Mais. Eu vou te dar um exemplo por favor, de um caso recente que a gente está aí. É recente que eu falo, teve uma decisão recente num processo, mas o caso é de 2018. O cliente comprou parte de uma sociedade. Eu não atuei nessa compra, tá? Comprou. Quando ele quis vender, ele falou com os sócios remanescentes: eu quero tanto pelo meu negócio, pela minha parte. Os sócios falaram: não, mas a sua parte valia 5 vezes menos, ordem de grandeza aqui, do que o cara estava pedindo. E nós vamos pagar de 48 vezes. Ele falou: não, você está doido? Você não põe preço na minha parte. Eu já fiz um valuation e a minha parte vale. Essa. E ele falou assim: e de onde que você tirou que eu vou te vender de 48 vezes? Aí o cara falou: tá no nosso acordo de sócio. Você não leu quando você entrou? Então, o acordo de sócios, ele regula uma série de coisas da relação, desde vamos discutir direito a voto na tomada de decisões, ou seja, o processo decisório. Vamos discutir como é que vai se avaliar a empresa na hora dela ser vendida. Esse exemplo desse meu cliente, o que era a grande discussão? O acordo de sócios previa, e o contrato social da empresa também previa, que, em caso de saída de um dos sócios, que a forma de avaliar o patrimônio de quem estava saindo,
apurar os haveres de quem estava saindo, seria pelo patrimônio líquido. O patrimônio líquido é uma questão contábil em que o valor da empresa é muito pequeno. O valor de mercado da empresa é o que o meu cliente estava falando. E o cara, o ex-sócio dele, não discutia. Ele falou, eu até acho que vale isso mesmo. Só que eu tenho que te pagar por um valor, por uma outra métrica. Perfeito. Qual é o método de avaliação? Você tem fluxo de caixa descontado, você tem múltiplo de EBITDA, você tem pelo patrimônio líquido. Então você tem... Tudo isso você pode estabelecer no início da relação para você evitar problemas, não só durante o período em que você for sócio, como também no caso de uma eventual saída. Você deixa claras as regras do jogo, sabe? E muitas vezes o empresário ele não pensa isso. Ele não quer ter esse custo, ele vai e abre uma sociedade apenas com o contador. O contador ele abre a empresa sem olhar essa visão jurídica. Eu não estou falando mal do contador, pelo amor de Deus. Não, é o papel. Aliás, eu falo que a contabilidade é uma das funções mais, das profissões mais interessantes que existem. Porque uma empresa vive sem advogado, mas a empresa não vive sem o contador. Tá? Fato. Então, mas cada um tem uma visão. Cada um tem uma visão. Da mesma forma que eu não vou discutir SPED fiscal com um contador com a mesma propriedade. Não tem jeito. Perfeito. Né? Cada um tem uma área de conhecimento. Perfeito. Agora, minha pergunta pra gente encerrar. Será que é só eu que fico boquiaberto assim quando você fala de tantas questões? Ou os pequenos empresários, assim como eu, realmente não têm esse conhecimento? Falta conhecimento pro empreendedor? Na verdade, eu acho que o empreendedor ele não se preocupa. Entendi. Ele não se preocupa. Ele vai fazendo. É da natureza, né? E da cultura do brasileiro. Que, afinal de contas, o empreendedor é um corajoso mesmo, a gente né? É um corajoso. É um herói. A gente vai fazendo. Entendi. E depois, mas é uma questão de cultura. Quando dá o problema, você procura o advogado. Se o empresário, se o empreendedor tiver um apoio jurídico ao longo da sua caminhada, seguramente ele vai ter muito menos problema, sabe? Só que é uma questão cultural. Normalmente o empresário só procura o advogado quando tem problema. E aí, às vezes, pode ser tarde. Muito bom. Bom, muito produtivo a conversa, muito produtivo. E estamos chegando ao final. Preciso te agradecer imensamente. Sei do deslocamento que você fez para nos atender aqui. Sei da correria da agenda do Dr. Zé Lúcio. Inclusive, estou aqui para acompanhar na rede social. É J. Lúcio Monteiro? J. Lúcio Monteiro. @ J. Lúcio Monteiro. Você coloca muita coisa lá de conteúdo profissional? Mais pessoal? Pouco. Mas pode acessar. Pode acessar a rede do escritório. Ah, pronto, por favor. Pena Monteiro Advogados. Pena com um N só, com dois N's. Com dois N's, Pena gente. Monteiro Advogados. O João vai colocar lá a na gente tela tem pra gente. mais conteúdo. Perfeito. E ó, é uma alegria. Perfeito. Queria te agradecer, uma alegria estar aqui, uma alegria estar no RenovaCast. Parabéns mais uma vez a toda a diretoria da Renovaço pelo projeto. Você sabe que o nosso amigo Toninho que é o culpado, o grande culpado, né? Não sabia. Não, no evento de dezembro, ele pega, no almoço nosso aqui no Bom Retiro, ele pega no meu braço, vem cá, vamos lá na frente comigo. Pegou o microfone, gente, o Ranieri vai começar um podcast. Mas sério mesmo, Toninho? Mas o Toninho é um grande amigo. O Toninho foi um dos primeiros amigos que eu fiz no Vale do Aço, sabe? E um dia ele falou comigo assim, doutor, nunca jante sozinho aqui em Ipatinga. É mesmo? Na primeira vez que eu estive com ele, ele falou isso. Você fica no hotel aí, à noite sozinho? Me avise quando você vier. Vamos jantar, porque ficar em hotel sozinho dá depressão. Então, eu nunca jantei sozinho em Ipatinga. O Toninho sempre esteve comigo. Muito interessante essa história. É de um coração gigante. Eu tenho uma experiência parecida, porque eu conhecia o Toninho antes de mudar para Ipatinga. Nós fizemos uma graduação em marketing juntos aqui. Conhecemos na faculdade. Foi. E logo que eu mudei, 4 anos depois, eu mudei para aqui. Eu me recordo direitinho. Comecei a morar no Iguaçu, fui construir a minha casa e morava no Iguaçu. Foi a primeira pessoa a ir almoçar lá em casa. Minha ex-mulher cozinha muito bem, é uma excelente cozinheira, e fez um almoço bacana num dia de semana, descompromissado. Então, assim, o Toninho, nós precisamos registrar. A Renovas também tem esse papel e o Toninho cumpre esse papel à risca, que é receber, que é abraçar. Estive com ele, é o segundo podcast que eu tô contando isso aqui, mas não tem problema. Estive com ele há uma semana atrás, sentamos e por fim ele falou assim, Ranieri, você sabe o que é isso que nós estamos fazendo aqui? Isso aqui é uma terapia empresarial. Terapia empresarial? Rapaz, eu vou
dar essa nomenclatura agora. Aqui, Terapia né? empresarial, boa. Exatamente. Toninho, nosso diretor financeiro da Renovaço. Exatamente, é meu colega de diretoria Seu lá. colega. É isso mesmo, nosso colega, né? Nosso colega. Muito bem. Doutor José Lúcio, advogado tributário e societário, com uma larga experiência. Quanto tempo de carreira? Eu queria te perguntar, acho que não te perguntei ainda. Não, 22 anos. 22 anos de 22 carreira. anos de uma advocacia voltada para a área empresarial. Tirando ali os primeiros anos, talvez 5 anos, 6 anos em que a gente tinha uma atuação mais ampla. Depois, né, dali para cá, sempre focado na empresa, no empresário, como ajudar o empresário a crescer, como ajudar o empresário a desenvolver o seu negócio. A gente posso fazer só um comentário para dar um exemplo? Quando eu falo de como ajudar o empresário a crescer, a gente fez um projeto recentemente muito legal de uma rede de supermercados no estado do Rio de Janeiro, em que a pessoa precisava de captar um recurso. 100 milhões de reais. Nós não falamos de captação. 100 milhões de reais. Perfeito. Precisava captar 100 milhões de reais. Falava, quero crescer, eu preciso de 5 milhões por loja para montar as lojas. Eu tenho quem constrói as lojas, preciso de 5 milhões para equipar as lojas, para montar as lojas. Então, eu quero 20 lojas, preciso de 100 milhões. Só que você não consegue 100 milhões assim num banco. Você vai lá no banco, pega um produto de prateleira. Nós fomos atrás de um fundo, mas eu falei com ele, banco nenhum, fundo nenhum vai colocar 100 milhões na sua empresa sem acompanhar o que você vai fazer com o seu negócio. No seu negócio do jeito que ele está hoje. Por quê? Porque o dono era uma sociedade limitada unipessoal. Então era um dono. Ele era um senhor já de quase 80 anos. Eu falei, se o senhor morrer, se seus filhos começarem a brigar pelo seu patrimônio no inventário, paralisa o negócio. O fundo depois não recebe esse dinheiro de volta. Ele falou, não, você está doido, não vamos mudar a minha estrutura jurídica. Onde você quer chegar com isso? Eu falei, olha, vamos transformar a sua empresa numa SA, que é uma sociedade anônima de capital fechado. Aí a gente emite debentures, que é um título, é uma ação que esse tipo de sociedade pode emitir. E aí nós vamos trazer a pessoa, ela vira um investidor do seu negócio. Se o seu negócio cresce, as ações dela crescem. Quando ela sai com um valor maior do que ela entrou. E vamos colocar governança, porque o fundo quer acompanhar. Então a gente fez todo um desenho, criamos lá a SA, tinha um conselho de administração, o fundo tinha direito de nomear 2 membros do conselho de administração para acompanhar, porque é comum o empresário pegar dinheiro para uma coisa, aí ele compra um Aras, aí ele dá uma Ferrari, ele dá uma BMW para o filho, e aí o dinheiro, às vezes, depois a conta não fecha. Então o fundo Pro Valores Maiores, ele quer acompanhar onde está indo o dinheiro. Enfim, fizemos toda a alteração societária, fizemos um trabalho de governança, e aí o que aconteceu? O cliente conseguiu pegar o recurso. Então o senhor pode me dizer que a sua atuação também se dá na captação de recursos? A gente no nosso escritório, a gente não atua na modelagem econômica, financeira, né? De quanto é que o negócio vai render, qual que é o payback, a TIR, enfim, essas coisas a gente não faz. Tem a área financeira que faz. Assim como a gente não faz a parte da gestão. Tem um consultor da área de gestão, que não fazem parte do meu escritório. A gente trabalha a parte jurídica, entendeu? E, lógico, participa das negociações, a gente tem uma certa experiência e aí traz esse tem projeto. A experiência e tem o network do doutor, que eu sei que é gigantesco. A gente tem um tempinho de estrada, né? A barba tá ficando branca, Ranieri. Isso tem peso, eu sei. Bacana. Muito bom. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Obrigado, Ranieri. Parabéns a todos da Renovaço, um abraço para todos os nossos parceiros. É uma alegria sempre estar com vocês. E vamos agendar aquele churrasco para o quanto antes. Presidente, aquele churrasco, hein? Ótimo, um abraço a todos. Muito obrigado, doutor José Lúcio, conosco aqui. Gente, mais uma vez, o nosso muito obrigado. Eu tenho recomendado sempre que você pegue o link desse podcast aqui no YouTube e, obviamente, ele vai circular entre os parceiros da Renovaço, mas mande para um amigo empresário, empreendedor, envie para uma pessoa que você sabe que precisa dessas informações, porque o intuito aqui é realmente publicitar, abrir a informação para o maior número de pessoas possível. E, é claro, a gente quer que você se inscreva aqui no canal também, deixe o seu like, e se puder, claro, deixe um comentário também, que isso enriquece aqui. Se quiser deixar alguma sugestão de assunto para tratarmos aqui, vamos buscar entre os parceiros quem tem a experiência para poder trazer para a gente aqui. O nosso muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanha. Grande abraço.